Meu nome é Verônica, tenho 39 anos e, até poucos meses atrás, eu acreditava viver uma vida perfeitamente controlada. Casada há 16 anos, mãe de 2 adolescentes que mal me olham nos olhos, dona de uma casa espaçosa no bairro mais tranquilo da cidade, e de um vazio que, até então, eu chamava de cansaço. Eu era o tipo de mulher que se acostuma a existir dentro de um roteiro, acordar cedo, preparar o café, organizar o dia do marido, supervisionar os filhos, limpar, cozinhar, repetir. Todos os dias se pareciam. Todos os gestos também. E, com o tempo, até o espelho deixou de me reconhecer. Foi numa manhã de quarta-feira que Luana chegou. Ela foi contratada por recomendação de uma amiga, uma assistente pessoal daquelas que resolvem a vida. Palavras dela. Eu não queria ajuda, não de verdade. Mas havia uma desordem silenciosa tomando conta de mim, algo que eu não sabia nomear. Então aceitei. Lembro-me exatamente de como ela apareceu na porta. Cabelos presos num coque desalinhado, blusa branca de algodão, calça jeans, e um olhar que parecia ver mais do que eu dizia. Bom dia, senhora Verônica. A voz dela era firme, porém gentil, com um leve sotaque do interior. Pode me chamar só de Verônica, respondi, tentando soar natural. Ela sorriu. Foi rápido, mas ficou. Naquele instante, tive a sensação estranha de que alguém acabava de abrir uma janela dentro da minha casa. Luana começou pelo meu guarda-roupa. Eu costumo começar pelas coisas que a gente toca todos os dias, explicou, enquanto dobrava minhas blusas com uma precisão quase ritual. A forma como guardamos as coisas diz muito sobre como estamos por dentro. Eu ri. Não acreditava nessas filosofias domésticas. Mas, conforme a manhã avançava, eu me via observando-a com uma atenção fora do comum. O modo como ela passava os dedos pelos tecidos, o jeito calmo com que se movia, a delicadeza quase reverente ao colocar cada peça em seu lugar, havia algo ali de hipnótico. Quando o relógio marcou meio-dia, ela me chamou até o quarto. Pronto, disse, abrindo as portas do armário. Agora tudo tem espaço para respirar. Olhei para as prateleiras, e de repente percebi o contraste. Meu guarda-roupa estava organizado, mas dentro de mim, um tumulto. Você faz isso com todas as pessoas? Perguntei, mais para preencher o silêncio do que por curiosidade. Nem sempre, respondeu, sorrindo de leve. Às vezes, as pessoas só precisam que alguém veja o que está bagunçado sem julgá-las por isso. Fiquei em silêncio. Aquela frase ficou ecoando o resto do dia. Nas semanas seguintes, Luana passou a vir 3 vezes por semana. Organizava minha agenda, filtrava e-mails, etiquetava armários, limpava gavetas esquecidas. Mas, acima de tudo, me observava, e isso me desconcertava mais do que eu gostaria de admitir. Ela nunca era invasiva, mas tinha o dom de estar sempre um passo adiante. Se eu suspirava, ela trazia chá. Se eu demorava no jardim, ela surgia com um casaco. Se eu esquecia de sorrir, ela dizia algo tão simples que fazia o riso voltar, quase sem querer. Certa tarde, chovia lá fora e eu trabalhava no computador. Luana entrou com uma xícara de café e um olhar curioso. Você sempre escreve tanto e nunca me contou o que é. Coisas minhas, murmurei. Antigos diários, listas, às vezes só desabafos. Ela assentiu, mas não se afastou. Eu gosto de gente que escreve, disse, encostando-se à estante. Gente que sente demais e precisa dar forma ao que sente. E você? Eu organizo demais, talvez para não sentir tanto, respondeu, num tom tão sereno que me atravessou. Foi nesse instante que algo mudou. Não sei se foi o som da chuva, o cheiro de café ou o reflexo suave da luz na pele dela. Só sei que o ar ficou diferente. Mais denso, mais vivo. Passei a notar coisas que antes me escapavam. O modo como ela prendia o cabelo, o leve perfume de lavanda, o som discreto de suas risadas vindo do corredor. E quanto mais eu notava, mais confusa eu ficava. Eu estava casada. Eu era respeitável. Mas por quê, então, o toque das mãos dela ao me entregar uma caneta me deixava em silêncio por segundos inteiros? Um dia, ela pediu permissão para reorganizar meu escritório. Você confia em mim? Perguntou, com um brilho travesso nos olhos. Acho que sim, respondi, tentando disfarçar o nervosismo. Então deixa comigo. Durante horas, ouvi o som de papéis sendo empilhados, livros arrastados, caixas abertas. E, quando voltei, tudo estava diferente. Mais leve. Mais eu. Como você sabia o que eu precisava? Perguntei. Eu escutei o que o espaço pedia. E o que mais ele pediu? Arrisquei, sorrindo. Ela parou,
olhou para mim e disse baixo: que você se permita respirar também. O silêncio que se seguiu foi longo o suficiente para revelar o que nenhuma de nós ousava dizer. Foi ali, naquele escritório recém-organizado, que percebi que a bagunça da minha vida não estava nas gavetas, estava em mim. Nos dias seguintes, tentei manter distância. Fazia de tudo para não cruzar com ela sozinha, mas era inútil. Bastava um olhar, um toque acidental, e o chão parecia ceder sob meus pés. Era como se cada pequeno gesto dela, o modo de arrumar uma flor, de dobrar um lençol, de ajustar o relógio da parede, me ensinasse algo sobre cuidar. E eu não sabia mais se queria resistir ou me render. Numa sexta-feira, quando meu marido avisou que viajaria a trabalho, senti algo parecido com alívio. E ódio por sentir isso. Luana chegaria no dia seguinte cedo, como sempre. Acordei antes do sol, fiz café, e fiquei esperando o som da campainha. Quando ela entrou, trazia uma pasta nas mãos. Trouxe as planilhas da próxima semana. Mas antes que dissesse mais alguma coisa, a luz faltou. O céu escureceu rápido, e um trovão fez a casa tremer. Acho que a tempestade chegou antes do previsto, ela disse, rindo. Fica aqui até passar, respondi, quase num sussurro. Ela assentiu, e o que veio depois foi um silêncio carregado de intenções. Ficamos na sala, iluminadas apenas pelas velas. O cheiro de café misturava-se ao de chuva, e o tempo parecia suspenso. Verônica, disse ela, num tom que me fez prender a respiração. Às vezes eu sinto que a sua casa é um espelho. Como assim? Tudo aqui é bonito, limpo, organizado. Mas eu sinto que você tenta esconder o que realmente sente para que ninguém veja a bagunça. E você acha que eu devo mostrar? Ela me olhou de um jeito que me desarmou completamente. Eu acho que você devia parar de fingir que não sente. Ficamos nos encarando. O som da chuva batendo nas janelas era o único ruído. E eu juro que, por um segundo, pensei em me aproximar. Mas então, ela desviou o olhar e sorriu, um sorriso breve, quase triste. Eu vou preparar o jantar, disse, levantando-se. Quando ela se afastou, fiquei sozinha com o coração em desordem. E pela primeira vez, não quis arrumar nada. A tempestade passou, mas deixou um tipo diferente de silêncio dentro da casa. Era como se o ar ainda estivesse pesado, como se as paredes guardassem o que nenhuma de nós teve coragem de dizer naquela noite. Luana dormiu no quarto de hóspedes. Eu fiquei acordada por horas, escutando o som da chuva cessando e o vento batendo contra as janelas. Pensei em levantar, em ir até ela, em dizer qualquer coisa, mas não fui. Em vez disso, fiquei ali, olhando para o teto, sentindo um vazio diferente, não o de sempre, aquele da rotina que me entorpecia, mas um vazio novo, cheio de desejo e culpa. Na manhã seguinte, encontrei-a na cozinha, de cabelos soltos, vestindo uma camiseta branca simples que parecia mais íntima do que deveria. O sol entrava pelas janelas, e o cheiro de café recém-passado preenchia o ar. Bom dia, disse, com a voz rouca de quem dormiu pouco. Dormiu bem? Perguntei, tentando disfarçar o nervosismo. Melhor do que eu esperava, respondeu, sorrindo. Essa casa é tão calma, parece outro mundo. Outro mundo. Era exatamente isso. Desde que ela entrou, tudo parecia outro. Minha casa, meus dias, eu mesma. Ficamos um tempo em silêncio. Eu observava seus gestos, o modo como ela segurava a caneca, a maneira despreocupada como caminhava pela cozinha, o cabelo caindo sobre o ombro. E então, sem pensar, deixei escapar. Você muda tudo que toca, sabia? Ela ergueu o olhar. Espero que isso seja bom. Eu ainda não sei. Respondi, sincera. Mas é inevitável. Ela riu baixinho, e o som me atingiu de um jeito que eu não consegui controlar. O café esfriava na xícara, o tempo parecia desacelerar, e havia algo no olhar dela, algo que dizia eu também sinto. Depois do café, Luana começou a recolher as velas usadas da noite anterior. Quer que eu guarde? Perguntei. Deixa comigo, respondeu, sem me olhar. Mas quando nossas mãos se tocaram por acaso, um arrepio percorreu meu corpo. Ela percebeu. E não desviou o olhar dessa vez. Ficamos assim, por segundos intermináveis, com as mãos encostadas e os olhos fixos um no outro. Até que o telefone tocou. E tudo se partiu. Era meu marido. Disse que o voo tinha atrasado e que só voltaria no dia seguinte. A voz dele me pareceu distante, quase de outro mundo. Quando desliguei, Luana ainda estava ali, encostada na bancada, em silêncio. Ele vai demorar mais um dia, falei, sem saber por quê. Ela apenas assentiu.
Mas naquele gesto, havia uma confissão muda. O dia seguiu estranho, com pequenos gestos que diziam mais do que palavras. O toque de seus dedos ao me entregar um papel, o olhar prolongado quando eu passava pelo corredor, o silêncio quando nossas vozes se cruzavam. Até que, à tarde, ela sugeriu organizar meu ateliê, o cômodo onde eu guardava tintas, livros e lembranças esquecidas. Fui junto. Enquanto ela abria as janelas, o vento trouxe o cheiro de terra molhada. Gosto desse cheiro, ela disse. É cheiro de recomeço. E você acredita em recomeços? Acredito. Mas eles sempre pedem coragem. Havia algo na forma como ela falava que me desarmava. Não era só o conteúdo das palavras, era o tom, o jeito calmo, firme, quase terno. Era o tipo de voz que fazia você querer confessar segredos. Você sempre foi assim? Perguntei. Assim como? Tão, segura. Ela riu de leve. Não. Eu só aprendi a parecer. Ficamos em silêncio depois disso. Eu arrumava livros velhos, ela alinhava pincéis. Até que encontrei uma caixa antiga, cheia de cartas minhas, cartas que nunca enviei. Ela percebeu o brilho diferente nos meus olhos. Posso ver? Perguntou. Hesitei, mas entreguei. Ela leu uma das cartas em voz baixa, e minha própria escrita soou diferente na voz dela. Era uma carta para mim mesma, de anos atrás. Um desabafo. Sinto que a vida me escapa pelos dedos, e que, quanto mais tento controlar, menos eu vivo. Luana terminou de ler e levantou o olhar. Você ainda sente isso? Perguntou, suavemente. Às vezes. Então talvez seja hora de parar de segurar. As palavras dela caíram como chuva morna no peito. E, de repente, eu não consegui mais fingir. Dei um passo à frente. Ela não recuou. Os olhos dela buscavam os meus, e havia ali um tipo de ternura que eu não via há anos. Senti o cheiro do perfume dela, discreto, familiar, com um toque de lavanda e algo que eu não sabia nomear. Quando ela ergueu a mão e afastou um fio de cabelo do meu rosto, o mundo pareceu parar. Verônica, disse, quase num sussurro. Eu sei, respondi, antes mesmo que ela continuasse. Nossas respirações se misturaram. Por um instante, ela fechou os olhos, como se pedisse permissão. E eu dei. Não com palavras, mas com o corpo, com o silêncio, com tudo o que ficou guardado por tanto tempo. O beijo veio devagar, como quem tem medo de quebrar algo precioso. Foi breve, mas foi real. E quando se afastou, Luana parecia confusa, assustada e linda. Eu não devia, murmurou. Você é. Não fala, interrompi. Por favor. Ela respirou fundo. Eu não quero ser só mais uma desordem na sua vida. Você é o contrário disso, disse, com a voz trêmula. Desde que chegou, eu só quero entender o que é que eu estava tentando arrumar o tempo todo. Ela me olhou em silêncio. E então, num gesto simples, encostou a testa na minha. Ficamos assim, sem dizer nada. O mundo lá fora seguia, mas dentro daquela casa, dentro de mim, havia algo novo nascendo. Naquela noite, não dormimos juntas. Ela foi embora mais cedo, dizendo que precisava pensar. E eu fiquei ali, sozinha, olhando a xícara de café ainda morna sobre a mesa, tentando entender em que momento uma simples assistente pessoal se tornou o centro da minha desordem, e o lugar onde, pela primeira vez, eu me sentia viva. Acordei antes do sol. A casa estava fria, silenciosa, imóvel. E por um instante, eu esqueci o que tinha acontecido, até que o gosto do café me trouxe de volta. O café que ela havia feito. O beijo que eu havia permitido. O toque dela ainda estava em mim, como uma lembrança que o banho não levou. Sentei-me à beira da cama e encarei as mãos. As mesmas mãos que antes apenas organizavam, cozinhavam, limpavam, agora tremiam por algo que eu nem sabia nomear. Era desejo, era culpa, era saudade. Tudo ao mesmo tempo. Lá fora, o céu clareava devagar, e o som dos pássaros parecia zombar do meu coração em desordem. Eu, que sempre soube o que fazer, não sabia mais qual era o próximo passo. O que se faz depois de cruzar uma linha dessas? Como se volta a ser apenas patroa e assistente depois de sentir o mundo parar por um beijo? Levantei, tentando me ocupar com qualquer coisa. Arrumei a cama, dobrei o lençol, organizei as almofadas. Mas cada gesto parecia uma tentativa inútil de colocar em ordem algo que não podia mais ser arrumado. Na verdade, a casa estava perfeitamente organizada, mas eu, não. Peguei o celular. Nenhuma mensagem. Pensei em mandar uma. Está tudo bem. Escrevi, e apaguei. Podemos conversar. Escrevi de novo,
e apaguei mais uma vez. Nada parecia suficiente. Ou talvez eu tivesse medo de que ela não respondesse. Quando o relógio marcou 9 horas, ouvi o som familiar da chaleira. O hábito era mais forte que o caos. Fiz café, mas não consegui beber. O gosto estava amargo demais. Meu marido ainda não havia voltado. E, pela primeira vez em anos, eu desejei que demorasse. Não por indiferença, mas porque eu não tinha forças para fingir normalidade. Peguei o diário, aquele que ela tinha visto no dia anterior. Abri uma página em branco e comecei a escrever. Querida Luana, não sei se o que aconteceu foi certo, mas sei que foi verdadeiro. Há algo em você que me desmonta, e talvez seja isso o que eu mais precisava. Ser desmontada, peça por peça, para descobrir quem eu sou debaixo de tudo que organizei demais. Fechei o caderno rapidamente. O som da própria escrita me assustou. Como se colocar em palavras tornasse tudo real demais. O dia seguiu lento, arrastado. Eu andava de um lado para o outro, entre a cozinha e a sala, sentindo o tempo passar como um castigo doce. Cada canto da casa tinha um eco dela, o perfume leve no corredor, o brilho das superfícies que ela havia limpado, a maneira como as cortinas agora deixavam o sol entrar do jeito certo. Luana ainda estava em tudo, mesmo ausente. Ao meio-dia, o celular vibrou. Meu coração disparou. Mas era apenas uma mensagem do supermercado. Suspirei e larguei o aparelho, irritada comigo mesma por esperar. Fui até o jardim. A grama ainda estava úmida da chuva da noite anterior. Sentei-me no banco de madeira, o mesmo onde tantas vezes eu ficava para respirar um pouco da rotina. Mas agora, respirar parecia impossível. Tentei me convencer de que era apenas um erro, um impulso. Mas o que doía não era o erro, era a falta dela. A ausência dela era barulhenta, quase física. Peguei o celular de novo. Dessa vez, digitei algo simples. Oi, só quero saber se você chegou bem. Enviei. Esperei. 1 minuto. 5. 20. Nada. A culpa e a ansiedade começaram a se misturar, e eu quase desejei poder voltar no tempo. Quando o relógio marcou 4 da tarde, a campainha tocou. Meu coração parou. Por um segundo, achei que fosse ela. Mas era o carteiro. Deixou um envelope e foi embora. Dentro, uma agenda nova, presente de aniversário adiantado do meu marido. A ironia me fez rir sozinha, uma agenda. Mais organização. Mais tentativas de controlar o que já estava fora de controle. À noite, o telefone tocou novamente. Era ele, dizendo que voltaria no dia seguinte à tarde. E eu, por reflexo, respondi com doçura automática, como quem veste uma máscara conhecida. Mas a voz saía distante, fria. Ele não percebeu. Talvez nunca percebesse. Depois que desliguei, subi para o quarto. Peguei uma das camisas que Luana tinha dobrado. O cheiro ainda estava ali. Fechei os olhos e respirei fundo, tentando guardar o que restava dela. E foi nesse instante que percebi. Eu não queria apagar o que aconteceu. Por mais que o medo tentasse me convencer, por mais que a culpa gritasse, algo em mim não queria voltar atrás. Naquela noite, sonhei com ela. Com suas mãos, seus olhos, o jeito como dizia meu nome. No sonho, ela arrumava meu cabelo e dizia: Você nunca esteve bagunçada, Verônica. Só estava escondida. Acordei com lágrimas no rosto. O relógio marcava 6h30. E antes que eu pudesse pensar, o celular vibrou. Uma mensagem. Luana, bom dia. Eu precisava de um tempo para pensar. Desculpa o silêncio. Meu coração se apertou. Respondi quase de imediato. Tudo bem. Eu também precisei. Podemos conversar quando quiser. Ela visualizou, mas não respondeu. Mesmo assim, o simples fato de saber que ela não tinha ido embora de vez acendeu algo dentro de mim. Algo pequeno, mas vivo. O resto do dia foi uma luta entre a razão e o que eu sentia. Enquanto eu preparava o almoço, a mente voltava àquela cena, o toque, o beijo, o arrepio. E, ao mesmo tempo, a voz interna me lembrava de tudo que eu podia perder. Mas o amor, ou o que quer que estivesse nascendo, não pedia permissão. Ele apenas crescia, como uma planta teimosa que brota no cimento. À tarde, organizei o escritório. Ou tentei. Peguei os papéis, arrumei os livros, alinhei tudo, mas não consegui concentrar. Acabei sentando no chão, de costas para a estante, e ri sozinha. Era irônico. A mulher que contratou alguém para colocar a vida em ordem agora era quem estava inteiramente bagunçada. Quando a noite caiu, escrevi mais uma vez no diário. Ela disse que não queria ser minha desordem.
Mas talvez seja a parte de mim que eu mais precise aceitar. A parte que me faz sentir viva. Fechei o caderno e, antes de dormir, olhei para o celular uma última vez. Nada de novas mensagens. Mas no fundo, eu sabia, algo tinha sido aberto entre nós e não havia como fechar. Era como uma janela que, uma vez escancarada, não se deixa trancar de novo sem perder o ar. E pela primeira vez em muito tempo, eu não quis dormir para esquecer. Quis dormir para lembrar. Demorou 3 dias para que Luana voltasse. 3 dias longos, pesados, silenciosos, em que cada ruído da casa parecia me lembrar de que ela não estava ali. E quando a campainha finalmente tocou, o som me atravessou como um trovão inesperado. Abri a porta e lá estava ela. De calça jeans escura, blusa simples, os cabelos soltos e um olhar que misturava firmeza e vulnerabilidade. Durante alguns segundos, nenhuma de nós disse nada. O silêncio era o mesmo de antes, mas agora vinha carregado de tudo o que não foi dito. Eu precisava vir, disse ela, por fim. A voz dela soou baixa, quase trêmula. Eu também precisava que você viesse, respondi, sem pensar. Ela sorriu de leve, mas o sorriso era breve, hesitante. Posso entrar? Assenti e abri espaço. O ar entre nós parecia denso. Ela deixou a bolsa sobre a cadeira e ficou de pé no meio da sala, observando tudo como se tentasse decifrar o lugar onde algo tinha mudado. Talvez porque tudo estava igual, mas nada mais era o mesmo. Eu pensei em não voltar, confessou. Achei que era o mais certo. E por que voltou? Porque o certo não é sempre o que a gente aguenta fazer. As palavras dela vieram calmas, mas me atingiram com força. Sentei no sofá e a convidei com um gesto. Ela hesitou por um instante, depois se sentou ao meu lado, mantendo uma distância que parecia uma fronteira invisível. Aquela noite, comecei, mas a voz falhou. Eu não sei o que dizer. Eu também não, ela interrompeu, olhando para as próprias mãos. Mas eu sei o que senti. O silêncio que se seguiu era vivo. Podia-se ouvir o relógio da parede marcando cada segundo, e, a cada um deles, eu sentia que a coragem me abandonava um pouco mais. Eu não planejei nada daquilo, Verônica, disse ela, enfim. Eu juro. Eu sei. Você me olha de um jeito, como se me visse. E eu não estou acostumada com isso. Eu respirei fundo, tentando encontrar uma frase que coubesse naquele momento. Eu também não estou acostumada em ser vista. Ela ergueu o olhar. Nossos olhos se encontraram, e de repente, tudo pareceu se alinhar, o medo, o desejo, a culpa, o alívio. Era como se estivéssemos falando a mesma língua sem precisar de palavras. Eu passo a vida colocando as coisas em ordem, continuou ela. As casas, as agendas, os armários, mas, quando estou com você, eu fico bagunçada. E eu passo a vida tentando esconder a minha bagunça, confessei. Até você aparecer. Ela sorriu, um sorriso triste, bonito, sincero. Eu não queria complicar sua vida. Você não complicou, respondi, baixinho. Você só me fez enxergar o que eu fingia não ver. Ficamos em silêncio novamente, e dessa vez, foi um silêncio confortável. Um silêncio que não pedia explicações, só presença. Ela se levantou e começou a andar devagar pela sala, tocando com as pontas dos dedos alguns livros na estante, a moldura de uma foto, o vaso com flores novas. Sabe o que eu percebi esses dias? Perguntou, sem me encarar. O quê? Que eu estava com medo. De mim. De sentir. A sinceridade dela era tão nua que me faltou ar. Ela se virou e me olhou com olhos cheios de algo que eu reconheci. O mesmo medo que eu sentia. O medo de ser descoberta, de perder o controle, de se permitir. E você? Ela perguntou, num tom quase infantil. O que sente? Eu podia ter mentido. Podia ter dito que não sabia, que estava confusa. Mas a verdade era outra. Eu sinto que há muito tempo eu não vivo de verdade, disse, com a voz embargada. E quando estou perto de você, tudo volta a ter cor. Até as coisas pequenas. Ela deu um passo à frente. Depois outro. E então se sentou ao meu lado de novo, dessa vez, mais perto. Tão perto que eu podia sentir o calor da pele dela, o cheiro do perfume leve, o som do respirar. Eu não quero machucar você, sussurrou. E se não for sobre machucar, mas sobre curar? Perguntei, sem desviar o olhar. Os olhos dela se encheram d'água. Eu não sei se consigo ser parte disso sem me perder. Às vezes, a gente precisa se perder para se encontrar. Ela fechou os olhos por um instante. Quando abriu, havia uma lágrima deslizando pelo canto. E, antes que eu pensasse, levei a mão até o rosto dela e a enxuguei. O toque foi leve,
mas o impacto foi profundo. Você é linda, murmurei, quase sem voz. Ela riu baixinho, sem graça. Não fala assim. Por quê? Porque eu acredito. O riso se misturou ao choro, e então, por um instante, o tempo pareceu parar de novo. Ficamos ali, frente a frente, sem esconder nada. Ela me olhava como quem queria ficar, mas tinha medo de ficar. E eu a olhava como quem já sabia que não conseguiria deixá-la ir. Eu não quero que isso seja errado, disse ela, quebrando o silêncio. Então não deixa ser. Mas o mundo vai achar. O mundo não vive aqui dentro. Respondi, levando a mão ao peito. Aqui dentro só tem a gente. Ela respirou fundo, fechou os olhos e encostou a testa na minha. O gesto era o mesmo daquela noite, mas agora havia algo diferente. Uma entrega mansa, sem urgência, sem fuga. Só verdade. Ficamos assim por longos segundos. Até que ela falou, num fio de voz. Eu quero tentar entender isso, mas devagar. Eu não tenho pressa, respondi. Eu só quero que você fique. Ela abriu os olhos, e o que vi neles não era dúvida, era emoção. Uma ternura que me desmontou completamente. Eu vou ficar hoje, disse, por fim. Mas só para conversar. Assenti. Só para conversar. Mas sabíamos, as duas, que o só era apenas um modo de tentar se proteger do inevitável. Ficamos ali, lado a lado, falando sobre tudo e nada. Ela contou sobre a infância, sobre como aprenderá a se virar sozinha, sobre o medo de depender de alguém. Eu contei sobre o casamento que virou rotina, sobre os sonhos que fui guardando, sobre o que perdi tentando ser perfeita. E quanto mais falávamos, mais o peso parecia se dissolver. Não havia confissão que doesse, nem pausa que machucasse. Só duas mulheres tentando entender o que estavam sentindo, e percebendo que o amor, às vezes, nasce exatamente da bagunça que tentamos evitar. Quando a noite chegou, o vento entrou pela janela, trazendo o cheiro da chuva. Ela encostou a cabeça no meu ombro, e eu fiquei ali, imóvel, com medo de quebrar o instante. Foi o gesto mais simples, e o mais bonito. Nenhum beijo, nenhuma urgência. Apenas a presença. E naquele silêncio cheio de ternura, entendi que o que nascia entre nós não era um erro. Era uma forma de recomeço. Um amor que pedia cuidado, coragem e tempo. Porque algumas pessoas não chegam para bagunçar a nossa vida. Chegam para reorganizar o que estava vazio. As manhãs voltaram a ter cheiro de café, mas agora, o aroma vinha misturado a algo novo. Um perfume de calma, de presença, de segredo compartilhado. Luana voltou à rotina aos poucos. Nenhuma de nós falou sobre nós outra vez. Não precisávamos. O que aconteceu entre aquelas quatro paredes naquela noite, o silêncio, o toque, o olhar, ficou como um pacto invisível. E, mesmo sem nome, esse pacto começou a transformar tudo. Ela chegava cedo, como sempre. Mas agora, quando dizia bom dia, a voz dela vinha mais suave, e o olhar demorava um segundo a mais no meu. Eu fingia não perceber, mas sentia cada detalhe. E cada pequeno gesto era um lembrete de que algo em mim tinha despertado, algo que dormia há anos. O mundo lá fora continuava o mesmo, mas a minha casa havia mudado. Era como se cada canto respirasse diferente. O corredor, o jardim, a sala, tudo parecia mais vivo. Ou talvez fosse eu que finalmente estava viva. Nos primeiros dias, tentei manter distância. O medo ainda rondava, silencioso. Mas Luana tinha um dom, o de transformar distância em cuidado. Ela sabia estar perto sem ultrapassar, tocar sem invadir, olhar sem exigir. Uma manhã, encontrei um bilhete sobre a mesa da cozinha. Você se lembrou de respirar hoje? Ellie, sorri sozinha. O papel parecia irradiar ternura. Guardei o bilhete entre as páginas do meu diário, ao lado de tudo o que eu ainda não tinha coragem de dizer em voz alta. Naquela semana, começamos a organizar o jardim. Ela apareceu com um par de luvas e um sorriso tímido. Achei que podíamos dar vida nova às plantas, disse. Elas parecem tristes. Talvez elas só precisem de atenção, respondi. Ou talvez estejam esperando alguém parar para sentir o cheiro delas. Ficamos ali por horas, com as mãos sujas de terra, falando de tudo e de nada. Sobre o tempo, sobre os cheiros da infância, sobre as coisas pequenas que nos salvam. Havia algo de bonito em ver Luana com o rosto suado de sol, rindo à toa, como se a simplicidade fosse o idioma natural dela. E, de alguma forma, era. Ela tinha a habilidade rara de tornar qualquer coisa simples, até o amor. Quando o sol começou a cair, sentei-me no banco do jardim, e ela se aproximou com 2 xícaras de chá. Chá de camomila, disse.
para acalmar a alma. E quem disse que a alma quer calma? Brinquei. Ela riu, e o riso dela foi o som mais bonito do dia. Por um momento, o mundo pareceu caber ali, 2 mulheres, 2 xícaras, um pôr do sol e um segredo. O tipo de segredo que aquece em vez de pesar. Nos dias seguintes, a convivência se tornou um ritual silencioso. Havia um novo tipo de intimidade, discreta, mas constante. Ela ajeitava meu cabelo quando caía sobre o rosto. Eu preparava o café exatamente como ela gostava, mais forte, com um toque de canela. E, às vezes, nossos dedos se encontravam ao mesmo tempo na alça da mesma xícara. Pequenas colisões. Pequenos universos. Mas havia também o medo. O medo de sermos vistas, de sermos mal interpretadas, de não cabermos no mundo lá fora. E, no entanto, havia uma paz estranha nisso, como se o amor tivesse se tornado um refúgio que só existia entre nós. Uma tarde chuvosa, Luana chegou com um lenço novo no pescoço. Trouxe um presente para você, disse, tirando algo da bolsa. Era uma pequena caixinha de madeira. Dentro, uma caneta antiga. Achei que você devia voltar a escrever. As palavras são o que você tem de mais bonito. Segurei a caneta com as mãos trêmulas. Era simples, mas linda. Obrigada, Luana. Minha voz saiu fraca. Você tem o dom de me fazer querer existir. Ela apenas sorriu, mas o olhar dela dizia tudo o que não cabia nas palavras. A chuva caía forte lá fora, e o som preencheu o silêncio entre nós. Ela se levantou para fechar a janela, e, quando virou, nossos olhares se cruzaram de novo. Dessa vez, eu não desviei. Nem ela. O tempo ficou suspenso, e eu podia ouvir o som do meu coração batendo rápido, como se quisesse gritar o que a boca não dizia. Mas, em vez de palavras, houve apenas um toque. Ela passou a mão levemente pelo meu braço, como quem pede permissão para ficar. Não houve beijo. Não precisou. O toque bastou. Era o tipo de gesto que diz eu estou aqui sem prometer nada, e, ainda assim, prometendo tudo. Nos dias seguintes, percebi que algo mais profundo estava crescendo entre nós. Não era apenas desejo. Era cumplicidade. Era saber o que a outra sentia sem precisar perguntar. Era encontrar um lar no olhar de alguém. Às vezes, ela me observava em silêncio enquanto eu lia ou escrevia, e eu fingia não notar, mas cada vez que levantava o olhar, ela desviava, sorrindo com aquele jeito que desarmava qualquer defesa. Outras vezes, era eu quem a observava, como quando ela prendia o cabelo, ou quando cantarolava baixinho alguma música que eu não conhecia. E, nessas horas, eu sentia um aperto doce no peito, como se amar fosse isso, um detalhe, um instante, uma respiração. Certa noite, estávamos guardando as louças do jantar. O rádio tocava uma música antiga, daquelas que parecem carregar lembranças que não são suas. Ela começou a cantar baixinho, e eu me peguei sorrindo. Eu não sabia que você cantava. Quase nunca canto para ninguém, respondeu. Mas aqui é diferente. O som da chuva voltou a bater contra as janelas. Ela parou, olhou para mim e perguntou. Você tem medo do que pode acontecer? Tenho, admiti. Mas tenho mais medo de voltar a não sentir nada. Ela ficou em silêncio. E então, num gesto simples, segurou minha mão. Sem pressa, sem disfarce. E foi ali, naquele toque, que entendi. O amor não precisa ser declarado em voz alta para existir. Ele só precisa ser sentido e cuidado. Luana continuou ouvindo, dia após dia. Aos olhos do mundo, continuava sendo minha assistente. Mas dentro daquela casa, ela era muito mais que isso. Era o silêncio que me acalmava, o riso que me devolvia cor, o olhar que me fazia lembrar quem eu era antes de me perder nas obrigações. Às vezes, ela me chamava de V. Só ela me chamava assim. E cada vez que eu via, meu coração respondia antes da razão. Não sabíamos o que éramos, mas sabíamos o que sentíamos. E isso bastava. Por enquanto. Porque há amores que não precisam de definição, apenas de espaço para existir. E o nosso, silencioso e teimoso, florescia entre a ordem das gavetas e o caos do coração. Há amores que nascem como tempestades, violentos, repentinos, impossíveis de conter. O nosso, não. O nosso nasceu como a aurora, discreto, paciente, quase imperceptível. Mas, dia após dia, foi iluminando tudo ao redor. E quando percebi, já não havia mais escuridão. Luana e eu passamos a viver dentro de um ritmo só nosso. Não havia promessas, nem planos. Havia presença. E uma intimidade que crescia de forma tão natural que parecia ter estado ali o tempo todo, apenas esperando ser notada.
Ela chegava todas as manhãs com o mesmo sorriso sereno. Mas agora, quando dizia bom dia, havia algo a mais, um leve tremor na voz, um brilho cúmplice no olhar. E eu, mesmo tentando parecer distraída, sentia cada gesto como se fosse uma confissão. Comecei a reparar em pequenos detalhes que antes me passavam despercebidos: o som dos passos dela no corredor, o jeito como ela prendia o cabelo quando se concentrava, o riso contido quando eu dizia algo sem graça. Essas coisas simples se tornaram parte da minha rotina, como se o tempo, finalmente, tivesse aprendido a respirar dentro da casa. Uma manhã, enquanto eu escrevia no meu diário, ela entrou devagar, trazendo uma bandeja com café e torradas. Você esqueceu de comer de novo, disse, sorrindo. Esqueci. Estava distraída. Com o quê? Com você, escapou, antes que eu pudesse conter. Ela me olhou surpresa, e então riu, um riso suave, sem ironia. Colocou a bandeja sobre a mesa e se sentou ao meu lado. Eu ainda não sei lidar com o jeito que você fala as coisas, disse, olhando para a xícara. Parece que você diz sem perceber o peso que tem. E você sente o peso. Eu sinto tudo. É esse o problema. O silêncio que veio depois foi longo, mas doce. Um silêncio de quem entende que certas respostas não precisam ser ditas. Ficamos assim, lado a lado, tomando café em silêncio. De vez em quando, nossos ombros se encostavam por acidente, ou não. E, a cada toque, algo dentro de mim se acalmava. À tarde, organizamos juntas o quarto de hóspedes. Ela arrumava os lençóis enquanto eu trocava as cortinas. Em certo momento, paramos e nos olhamos, ambas segurando tecidos brancos que dançavam com o vento. Parecia uma cena fora do tempo. Ela sorriu e disse baixinho: Sabe o que eu gosto aqui? O quê? Que o ar tem cheiro de verdade. Não entendi de imediato, mas senti. Havia verdade ali, nas pequenas coisas, nos gestos simples, no que o olhar dizia sem pedir licença. Naquela noite, preparei o jantar. Nada sofisticado, apenas massa, vinho e o silêncio confortável de quem não precisa impressionar. Ela ajudava na cozinha, cortando tomates com a delicadeza de quem entende que até um gesto banal pode ser belo se feito com amor. Enquanto cozinhávamos, nossos cotovelos se tocaram. Foi um toque breve, mas fez o tempo parar por um instante. Ela me olhou, e naquele olhar havia uma pergunta muda, e a resposta estava em mim, pulsando. Luana, chamei, num sussurro. Ela levantou o olhar. Eu não sei o que isso é, o que a gente está vivendo. Mas eu sei o que sinto quando você está perto. Ela respirou fundo, colocou a faca sobre a tábua e disse: Eu também não sei dar nome para isso. E talvez seja melhor assim. Os nomes às vezes estragam o que é bonito. Ficamos ali, em silêncio, com o som do molho fervendo na panela e o coração gritando dentro do peito. Quando o jantar ficou pronto, comemos pouco. Falamos pouco. Mas o silêncio estava cheio de coisas que só o amor entende. Depois do jantar, fomos até o jardim. A noite estava clara, e a lua fazia brilhar o orvalho nas folhas. Luana tirou os sapatos e pisou na grama descalça. Faz isso também, disse. A terra cura. Hesitei, mas tirei os meus. A sensação da grama fria sob os pés foi libertadora. Ficamos lado a lado, em silêncio, olhando o céu. Quando foi a última vez que você olhou para cima assim? Perguntou. Não lembro. Então lembra agora. Fechei os olhos. Senti o vento tocar meu rosto, o cheiro úmido da noite, a presença dela ao meu lado. E entendi, a vida podia ser simples, se a gente deixasse. Ela se aproximou um pouco mais, e nossos braços se tocaram de leve. Ficamos assim por longos minutos, respirando o mesmo ar, ouvindo o som distante da cidade dormindo. Nenhuma de nós falou em amor, mas o amor estava ali, inteiro, invisível e indiscutível. Mais tarde, já dentro de casa, ela me ajudou a guardar a louça. Quando terminamos, me agradeceu por deixá-la ficar até tarde. Eu quis dizer que podia ficar para sempre, mas não disse. Só respondi com um sorriso que, espero, tenha dito por mim. Antes de ir, ela me abraçou. Não um abraço rápido, de amizade, mas um abraço longo, desses que encaixam o corpo e calam o mundo. Eu senti o coração dela batendo contra o meu, ritmado, firme. E, por um instante, tive certeza de que nada de fora podia ser mais verdadeiro do que aquilo. Ela se afastou devagar, como quem não quer quebrar o encanto, e disse baixinho: Até amanhã, vê. Fiquei olhando enquanto ela caminhava até o portão. A lua iluminava o caminho, e eu percebi que, pela primeira vez em muitos anos, não sentia solidão. Sentia saudade,
mas era uma saudade viva, bonita, que me lembrava que eu ainda sabia sentir. Voltei para dentro, sentei à mesa e abri o diário. Escrevi. O amor, às vezes, é só um café compartilhado, um silêncio dividido, um toque na hora certa. Não precisa prometer nada, nem se explicar. Só precisa existir. Fechei o caderno e sorri. Lá fora, o vento balançava as cortinas. E, dentro de mim, algo sussurrava: a vida está recomeçando. Havia uma serenidade estranha naquele fim de tarde. O sol se escondia lentamente, derramando uma luz dourada sobre a sala. Tudo parecia em paz, mas dentro de mim, o mundo inteiro se movia. Luana estava ali, sentada no sofá, lendo uma das minhas antigas cartas. Tinha os cabelos soltos, caindo sobre os ombros, e o olhar concentrado, o tipo de olhar que parece ver além das palavras. Eu a observava de longe, fingindo estar ocupada com o chá, mas, na verdade, cada gesto dela me chamava como um som suave e inevitável. Você escreve como quem sente demais, disse ela, sem levantar os olhos. E você lê como quem entende, respondi. Ela sorriu, e aquele sorriso bastou para que o ar entre nós mudasse de temperatura. De repente, tudo parecia mais lento, mais intenso. Os ruídos da rua se apagaram, e o que restou foi o som do meu próprio coração. Sentei-me ao lado dela, devagar. A distância entre nós era pequena, mas parecia infinita. A vontade de encurtá-la, por outro lado, era quase impossível de conter. Ela virou o rosto e me olhou. Havia ternura e medo em seus olhos, uma mistura que me desarmava por completo. Às vezes eu penso que a gente está brincando com fogo, murmurou. Às vezes eu acho que o fogo era o que faltava. Ela riu baixinho, e o som foi doce, como um perdão. Por um instante, ela pareceu lutar consigo mesma, entre o que queria e o que achava que devia querer. Mas quando sua mão tocou a minha, entendi que não havia mais espaço para o dever. O toque foi leve, quase tímido, mas me percorreu inteira. Ficamos assim, de mãos dadas, em silêncio. E naquele silêncio havia uma confissão. Verônica, ela disse, baixinho. Eu nunca pensei que pudesse sentir algo assim. Eu também não, confessei. Mas não quero fugir disso. Ela respirou fundo. E então, como quem toma coragem de atravessar um rio, aproximou-se um pouco mais. Senti o calor da pele dela, o cheiro de lavanda e café, o coração batendo num ritmo que se confundia com o meu. Nossos rostos ficaram tão próximos que eu podia sentir o ar que ela expirava. O tempo parecia se dobrar em volta de nós. Não havia pressa, nem medo, só um instante, imenso e calmo. Ela ergueu a mão e tocou meu rosto com a ponta dos dedos, traçando o contorno da minha bochecha, descendo até o queixo. O gesto era delicado, quase reverente. Fechei os olhos e deixei o toque acontecer. Quando abri os olhos, ela ainda estava ali, olhando para mim com aquele misto de carinho e descoberta. E então, devagar, ela me beijou. Não foi um beijo de urgência. Foi um beijo que parecia uma conversa, lento, terno, cheio de hesitação e verdade. O tipo de beijo que não pede, apenas se oferece. A pele dela tinha gosto de chuva antiga, e o toque dos seus lábios era a coisa mais suave que já senti. Ficamos assim, por um tempo que não sei medir, apenas existindo, respirando, nos reconhecendo. Quando ela se afastou, o olhar dela tremia. Eu não sei o que vem depois, disse. Nem eu. Mas sei que quero estar aqui enquanto vier. Ela sorriu, e encostou a testa na minha. Nossos narizes se tocaram, e o silêncio se encheu de algo tão doce que doía. Você é calma e tempestade ao mesmo tempo, sussurrou. E você é tudo o que eu não sabia que precisava. Ela riu baixinho e encostou a cabeça no meu ombro. Passei a mão devagar pelos cabelos dela, e o mundo pareceu parar. O toque era simples, mas havia nele toda a entrega que cabia em mim. A noite caiu devagar. As luzes da casa ficaram amareladas, suaves. Ficamos ali, abraçadas, sem pensar em nada. O corpo dela encostado ao meu, quente, vivo. Não havia mais o que esconder. Em algum momento, ela se levantou, pegou o cobertor do sofá e me cobriu com cuidado. Você sente frio fácil, disse. E você se lembra de tudo. Só do que importa. Ela voltou a se deitar, dessa vez mais próxima. Nossos corpos se encaixaram com naturalidade, como se aquele espaço tivesse sido feito para nós. Senti o calor da respiração dela no meu pescoço, o ritmo tranquilo do seu peito subindo e descendo. Nenhuma palavra mais foi dita. Só o som da chuva fina caindo lá fora e o bater compassado de dois corações tentando aprender a coexistir. Quando percebi, estávamos entrelaçadas.
As mãos unidas, os olhos fechados, o tempo suspenso. Não havia culpa, nem dúvida, apenas paz. E ali, naquele abraço, percebi que o amor não é sempre fogo ou descontrole. Às vezes, é um abrigo. É o lugar onde o corpo descansa e a alma finalmente encontra chão. Naquela noite, não houve urgência. Houve ternura. Houve respeito. Houve tudo o que eu sempre esperei sem saber o nome. E antes que o sono me tomasse, ouvi Luana sussurrar, quase como uma prece. Eu nunca pensei que amar pudesse ser assim, tão silencioso. Nem eu, respondi. Mas é o som mais bonito que já ouvi. Ela sorriu contra minha pele. E, pela primeira vez em muitos anos, eu adormeci sentindo que tudo estava exatamente onde devia estar. O dia nasceu lento, como se soubesse que dentro daquela casa algo havia mudado para sempre. A luz da manhã entrou pelas frestas da cortina, banhando o quarto com um dourado suave. Por um instante, pensei que sonhava, mas então senti o peso leve do braço de Luana sobre mim, o ritmo tranquilo da respiração dela, e percebi que era real. Fiquei imóvel, observando a claridade se espalhar. Ela dormia com o rosto sereno, os lábios entreabertos, o cabelo caindo sobre o travesseiro. Havia algo de profundamente humano naquela imagem, uma calma que me lembrava tudo o que eu tinha esquecido de sentir. Por alguns minutos, apenas fiquei ali, respirando junto com ela. E pela primeira vez em muito tempo, o silêncio não doía. Quando ela despertou, sorriu de um jeito tímido, quase infantil. Bom dia, murmurou. Bom dia, respondi, ainda com a voz rouca. Ficamos nos olhando, sem saber o que dizer. Até que ela quebrou o silêncio. Você está bem? Estou. Melhor do que há anos. Achei que pudesse se arrepender. De sentir? Nunca. Ela desviou o olhar, emocionada. O medo ainda morava em seus gestos, mas a ternura também. E naquele contraste, eu soube. Eu não queria outra vida que não fosse aquela. Passamos o resto da manhã em um estado de paz improvável. Fizemos café juntas, rimos de coisas pequenas, deixamos o tempo nos observar. Nada de grandioso aconteceu, e ainda assim, tudo parecia um milagre. Mas o mundo lá fora não tinha mudado. E, aos poucos, a realidade começou a bater à porta. Mensagens do meu marido, compromissos adiados, perguntas esperando resposta. A rotina tentava me puxar de volta. E eu, pela primeira vez, não queria voltar. Naquela tarde, Luana se despediu mais cedo. Disse que precisava pensar, que não queria me confundir. Eu entendi. Mas assim que a porta se fechou, o silêncio voltou a ser um peso. Caminhei pela casa como quem procura algo que perdeu. Olhei os móveis, os quadros, o jardim, tudo estava igual, mas nada mais me cabia. A casa organizada, a vida organizada, e o coração, pela primeira vez, desobedecendo. Nos dias seguintes, tentei seguir o ritmo normal. Acordar cedo. Preparar o café. Ligar o rádio. Mas tudo era sem cor. Até o som dos talheres parecia triste. Luana mandava mensagens curtas, gentis. Bom dia, vê. Se cuida. Mas nenhuma dizia o que doía em nós duas, o medo e o desejo de ficar. Até que uma manhã, depois de um telefonema frio do meu marido, algo dentro de mim se rompeu. Desliguei o celular e fiquei olhando o jardim. Chovia fino, e as gotas batiam nas folhas como se pedissem para eu acordar. E acordei. Peguei o casaco, o coração disparado, e saí. Caminhei até o ponto de ônibus, sem destino certo, apenas seguindo o instinto. Quando dei por mim, estava em frente ao prédio de Luana. Toquei a campainha com as mãos trêmulas. Ela demorou a abrir. Quando o fez, ficou parada, surpresa. Verônica, o que você está fazendo aqui? Escolhendo, respondi. Ela não disse nada. O olhar dela era um misto de susto e esperança. Eu respirei fundo. Eu não quero mais viver uma vida que não é minha. Não quero esconder o que me faz bem. Não quero mais arrumar gavetas enquanto o coração fica vazio. Dei um passo à frente. Eu quero você, Luana. Quero o que é simples, verdadeiro. Mesmo que o mundo não entenda. Ela ficou em silêncio, os olhos marejados. Depois, com a voz trêmula, disse. Eu esperei ouvir isso, mas tinha medo que nunca dissesse. Me aproximei devagar, toquei o rosto dela, e sorri. Às vezes, a gente precisa se perder para se encontrar. E você se encontrou. Sim, em você. Ela sorriu, um sorriso cheio de lágrimas e alívio. Me puxou para perto, e o abraço foi firme, quente, definitivo. Nada precisou ser dito depois disso. A escolha estava feita. Nos dias seguintes,
a vida ganhou outro ritmo. Luana começou a vir todos os dias, não mais como assistente, mas como companhia. A rotina era simples, mas cheia de sentido. Café pela manhã, livros abertos pela casa, risadas sem explicação. O medo ainda existia, claro. O mundo ainda era o mesmo. Mas dentro da nossa bolha de luz, nada mais importava. Uma noite, estávamos sentadas no jardim. Ela encostou a cabeça no meu ombro e disse: "Sabe o que mais gosto aqui?" "O quê?" "Que não preciso fingir." "Nem eu." Ficamos em silêncio por um tempo, ouvindo o som do vento. E então, sem pensar, disse o que o coração vinha guardando: "Eu quero recomeçar." "Recomeçar? Com você." Ela levantou o olhar, surpresa. "Verônica, isso é sério demais. Você tem uma vida construída. Uma vida não é o mesmo que um lar. E aqui é o seu lar?" "É, desde o dia que você entrou." Ela sorriu e segurou minha mão. E naquele gesto, senti a certeza mais calma que já tive. O amor verdadeiro não chega para destruir o que existe. Ele vem para mostrar que a vida pode ser mais bonita do que a gente acreditava. O tempo passou devagar naquela noite. Conversamos até o céu clarear. Falamos sobre medos, sobre o que ainda vinha, sobre coragem. Nenhuma promessa, só presença. Mas, pela primeira vez, era o suficiente. E quando o sol nasceu, dourando o rosto dela, pensei: era disso que eu precisava. Não de alguém para organizar minha casa, mas de alguém para me reorganizar por dentro. Peguei a mão dela e disse: "Eu escolho você. E eu escolho ficar." E foi assim, sem testemunhas, sem alarde, que o amor, finalmente, encontrou casa. Os dias seguintes foram um espelho do que eu sempre temi e, ao mesmo tempo, tudo o que eu precisava viver. O mundo parecia ter voltado à rotina, mas eu, não. Dentro de mim, algo havia se rearranjado de forma irreversível. Meu marido voltou da viagem alguns dias depois. Entrou em casa com o mesmo terno, o mesmo relógio, o mesmo olhar cansado. Falou sobre o trabalho, sobre a chuva no aeroporto, sobre o trânsito. Mas quando me olhou, parou. Talvez tenha percebido. Talvez tenha sentido o que muda quando uma mulher finalmente se encontra. "Está diferente", disse, tentando soar casual. "Estou", respondi. "Acho que finalmente parei de fingir." Ele franziu o senho. "Fingir o quê?" Que estava feliz. O silêncio que se seguiu foi pesado. Mas, pela primeira vez, eu não temi o peso. Senti apenas verdade. E a verdade é o tipo de coisa que, quando chega, não dá para esconder. Falamos por horas. Sem gritos, sem drama. Expliquei o que há anos guardava. O vazio, a solidão dentro do casamento, o quanto eu havia me perdido tentando ser o que esperavam de mim. Não falei de Luana, porque não era sobre ela. Era sobre mim. Sobre a mulher que eu tinha deixado de ser. Ele ouviu em silêncio. Houve dor, claro, mas também compreensão, e um alívio disfarçado. Como se, no fundo, ele também soubesse que aquele casamento já havia se transformado em um retrato bonito e antigo, algo que se respeita, mas não se revive. Naquela noite, dormi sozinha pela última vez naquela casa. E não senti culpa. Senti paz. No dia seguinte, chamei Luana para conversar. Ela chegou com os olhos apreensivos, o coração na boca. "Está tudo bem?" perguntou, mal cruzando a porta. "Está. Finalmente está." Ela me olhou em silêncio, como quem tenta decifrar se é seguro acreditar. "Eu falei com ele." Continuei. "Eu decidi seguir minha vida." "E o que ele disse?" "Que entende. Que também precisa recomeçar." Luana ficou parada por um momento, tentando absorver. "Verônica, isso é grande demais." "Eu sei. Mas às vezes, para viver o que é certo, a gente precisa destruir o que era apenas seguro." Ela deu um passo à frente. "E o que você quer agora?" "Viver com leveza. Amar sem pedir desculpas. Recomeçar, com você, se quiser." O olhar dela se encheu de lágrimas. "Você tem certeza?" "Tenho. Pela primeira vez, tenho." Ela sorriu, mas o sorriso vinha acompanhado de um choro silencioso. Nos abraçamos, e aquele abraço não foi de incerteza, foi de chegada. Foi o abraço de duas pessoas que, depois de se perderem, finalmente se encontravam no mesmo lugar. Nas semanas seguintes, começamos a planejar a mudança. Nada grandioso, uma casinha pequena, próxima ao campo, com jardim e janelas grandes. Queríamos algo simples, com espaço para respirar. Deixei para trás os móveis, os tapetes caros, as aparências. Levei apenas meus livros, o diário e as lembranças que importavam.
Luana levou suas plantas e um sorriso novo que parecia iluminar até os dias nublados. Os primeiros dias foram de silêncio, um silêncio diferente, leve, cúmplice. Acordávamos cedo, fazíamos café e observávamos o sol nascer do lado de fora. Às vezes, ela regava as plantas enquanto eu escrevia. Outras vezes, ficávamos apenas olhando uma para a outra, como quem ainda não acredita na própria sorte. Houve dias de medo, claro, de pensar no que diriam, no que o mundo veria. Mas o medo perdeu a força diante do que era real. O amor, quando é verdadeiro, aprende a ser discreto, mas nunca pequeno. Um domingo à tarde, estávamos no jardim, e ela me chamou. Vê, olha as flores. Elas abriram. Fui até ela. As margaridas que plantamos haviam florido, simples e lindas. Sabe o que eu acho? Disse. Que o amor é isso. O quê? Algo que floresce quando a gente para de tentar controlar o tempo. Sorri. Ela pegou minha mão, entrelaçou os dedos nos meus, e ficamos assim, observando o vento balançar as flores. A vida, agora, era feita de detalhes. Do cheiro de pão de manhã, do som das folhas, do toque leve nas costas ao passar pela cozinha. Coisas pequenas, mas cheias de significado. Um dia, enquanto eu escrevia, Luana se aproximou e colocou algo sobre a mesa. Era uma caixa de madeira, a mesma que, meses antes, guardava a caneta que ela me dera. Dentro, um envelope. Abri. Vê, o amor não me assusta mais. Eu prometo cuidar do seu caos, se você cuidar da minha bagunça. Ellie. As lágrimas vieram antes que eu conseguisse responder. Levantei, fui até ela e disse. Eu não quero mais viver uma vida em que eu precise esconder o que sinto. Ela sorriu, e a resposta veio simples. Então não esconde. Naquele instante, percebi que não era mais sobre coragem, era sobre verdade. A verdade de amar alguém que chegou sem avisar e ficou porque fez sentido. Meses se passaram. A casa nova ganhou cheiro de café e lavanda. As paredes, antes nuas, agora tinham quadros de nossas viagens pequenas, o campo, o mar, um amanhecer qualquer. A vida se tornou leve, e isso bastava. Certa noite, estávamos sentadas no alpendre, observando o pôr do sol. Ela me olhou e perguntou: Você sente falta de alguma coisa? Pensei por um momento e respondi: Não. Acho que, pela primeira vez, tenho tudo. Ela se aproximou, encostou a cabeça no meu ombro e sussurrou. Então fizemos certo. O céu se tingia de laranja e lilás. O vento passava suave, e o som distante do mundo parecia não nos alcançar. Fechei os olhos e respirei fundo. E entendi, de forma plena, o que significava amar em paz. Não era sobre intensidade, sobre promessas, sobre medo. Era sobre pertencer, e estar exatamente onde o coração repousa. Peguei a mão dela, entrelacei os dedos, e disse. A casa está organizada, Luana. Ela riu, divertida. Finalmente. Finalmente. E o coração? Também. Mas esse, só você sabe arrumar. Ficamos em silêncio. Um silêncio bom, cheio de tudo o que a vida levou tempo para ensinar. E quando o último raio de sol desapareceu, pensei. Não foi um final feliz, foi um começo em paz. E isso, para mim, era muito mais.